General Augusto Heleno diz à CPMI dos atos golpistas que delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, é uma fantasia. Mutirão do Conselho Nacional de Justiça libera quase 22 mil pessoas que estavam presas irregularmente. Casos de perseguição a mulheres no Brasil passou de 150 por dia no ano passado. Volta a chover no Rio Grande do Sul, que enfrenta frio, inundações e ameaça de um novo ciclone. Derretimento de geleiras da Antártida atinge níveis históricos e ameaça a vida animal. Empresas começam a desistir do home office e chamam funcionários de volta ao escritório. Anunciado o programa que prevê a conexão de todas as escolas do país com a internet até 2026. E o chapéu que Michael Jackson usou em seu primeiro passo de dança Moonwalk foi arrematado por quase 2 milhões de reais. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O general Augusto Heleno prestou depoimento hoje à CPMI dos atos golpistas. O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo de Jair Bolsonaro classificou de fantasias as declarações do ex-ajudante de ordens, general Mauro Cid. O general ficou irritado durante alguns momentos. Na chegada à sessão da CPMI, general Augusto Heleno foi aplaudido pelos parlamentares de oposição ao governo. O ministro do GSI do governo Bolsonaro entrou com um pedido de habeas corpus preventivo no STF, pedindo para faltar à CPMI. O ministro Cristiano Zanin negou a solicitação, mas autorizou que o general ficasse calado em perguntas que pudessem incriminá-lo. Heleno preferiu não responder a questões relacionadas à atuação na época da ditadura militar, mas prestou todos os esclarecimentos solicitados pela relatora, senadora Elisiane Gama. O ex-ministro de Bolsonaro afirmou que nunca realizou reuniões políticas ou partidárias dentro do GSI e disse que não participou de encontros que tivessem o objetivo de planejar golpe de Estado. Afirmou ainda que não teve conhecimento de qualquer tipo de documento que tratasse de intervenção militar. O senhor em algum momento recebeu esta minuta? Alguém falou que isso estava rolando na mão de várias pessoas do entorno do presidente Bolsonaro. O senhor chegou a receber em algum momento, ou pelo menos ouviu comentários acerca dessa GLO? Nunca. O senhor nunca recebeu? Nunca, nem ouvi falar. O senhor está sob juramento, general Heleno. Estou sob juramento. O presidente da República disse várias vezes, na minha presença, que ele jogaria dentro das 4 linhas. General Augusto Heleno também buscou desqualificar o vazamento de informações da delação premiada de Mauro Cid e chamou de fantasiosa a participação do ajudante de ordens em encontros com alto escalão das Forças Armadas. O tenente-coronel Mauro Cid, ele não participava de reuniões, ele era ajudante de ordens do presidente da República. Não existe essa figura do ajudante de ordem sentar numa reunião dos comandantes de força e participar da reunião. Isso é fantasia. Mais à frente, o deputado Rogério Correia mostrou uma foto de uma reunião com militares onde Mauro Cid aparece sentado ao fundo. Olha lá o Mauro Cid. O senhor está vendo a situação está do Mauro na Cid? reunião. O senhor está vendo a situação do Mauro Está Cid? ouvindo, o general. O senhor não deixa falar. O general também foi questionado pela relatora sobre ter recebido manifestantes que acamparam no quartel-general do Exército e foram presos depois. Heleno se irritou com as deduções e as interferências da senadora. Recebia por uma questão de urbanidade, porque nós éramos um gabinete dentro do Palácio do Planalto e era uma questão de educação, receber quem quiser comparecer. Agora, eles eram os acampamentos, eles compartilhavam com o senhor o que estava acontecendo nos acampamentos? Eu nunca fui ao acampamento, não compartilhava nada do acampamento.
Eles não iam lá para compartilhar comigo posições políticas, nada disso. Eles iam lá para tirar foto, para fazer vídeos sobre ataques à democracia brasileira. Muito obrigada. Isso a senhora está dizendo. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que apura os atos de 8 de janeiro, se prepara agora para concluir os trabalhos. O relatório final será apresentado no dia 17 de outubro. Mas os membros da comissão ainda querem ouvir pessoas chaves para a investigação. Entre elas, um representante da Força Nacional, possíveis financiadores dos atos e o almirante da Marinha, Almir Garnier, que, segundo informações vazadas da delação de Mauro Cid, teria compactuado com um plano de golpe de Estado. Ocorre que o presidente da comissão, deputado Arthur Maia, quer equilibrar os pedidos do governo e da oposição e busca a construção de um acordo que atenda os dois lados. A votação destes requerimentos seria realizada nesta terça-feira, mas ficou para a próxima sessão. Pediram que estendesse o prazo. Da minha parte, não há nenhuma dificuldade de estender até quinta-feira para ver se nós vamos ou não vamos ter condição de fazer essa reunião. Se não tiver acordo, eu coloco o da Força Nacional. Caso da Força Nacional seja aprovado, aí nós vamos colocar os outros requerimentos solicitados pela maioria. Eu estou colocando essa condição da Força Nacional como uma forma de fazer com que, ou se aprova os requerimentos também de autoria da minoria, ou então não vamos aprovar nada, porque não dá para você desconsiderar o direito da minoria. O Tribunal Superior Eleitoral retirou hoje as Forças Armadas da lista de entidades fiscalizadoras das eleições. São aquelas que podem, por exemplo, ter acesso aos sistemas eleitorais desenvolvidos pelo tribunal e ao código-fonte, um conjunto de linhas de programação de um software com as instruções para que o sistema funcione. Isso é feito sempre um ano antes das votações. Além das Forças Armadas, o Supremo Tribunal Federal foi excluído desta lista. Quem se despediu hoje do cargo foi o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que ficou 4 anos à frente da chefia do Ministério Público Federal. Augusto Aras será substituído interinamente pela Subprocuradora-Geral da República, Eliseta Ramos. Aras assumiu o cargo em setembro de 2019, por indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro, sendo reconduzido por mais 2 anos pelo ex-chefe do Executivo. O procurador teve a gestão marcada por arquivamentos de pedido de investigação contra o ex-presidente da República. Lula já tem alguns nomes cotados para assumir a Procuradoria-Geral da República, mas ainda não bateu o martelo definitivamente. Ele tem dito que não há pressa para encontrar o substituto. O escolhido por Lula será sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça e depois terá o nome analisado pelo plenário do Senado. Quase 22 mil pessoas foram colocadas em liberdade entre julho e agosto deste ano, após uma análise do Conselho Nacional de Justiça. De acordo com o órgão, essas pessoas liberadas estavam presas de forma irregular, pois já tinham cumprido o tempo de pena ou estavam em regime prisional mais grave do que deveriam. No total, mais de 100 mil processos foram avaliados pelo mutirão do CNJ. A Universidade Santo Amaro reintegrou os 15 estudantes de medicina que haviam sido expulsos após cometerem atos obscenos durante jogos universitários em abril deste ano. A decisão aconteceu hoje, depois que a 6ª Vara do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a reintegração em uma medida liminar. Os estudantes voltarão amanhã para a faculdade. E veja a seguir, ex-primeiro-ministro britânico visita o Brasil. E ainda, derretimento de geleiras atinge níveis históricos e ameaça a vida animal. O presidente Lula recebeu hoje o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair.
encontro entre Lula e Tony Blair foi realizado no Palácio do Planalto. O presidente brasileiro e o ex-ministro do Reino Unido conversaram sobre geopolítica, sustentabilidade e mudanças na governança global. Segundo o Palácio do Planalto, Tony Blair parabenizou Lula pela volta à presidência da República e pela parceria com Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, para a promoção do trabalho decente. Blair também parabenizou Lula pela presidência do G20 e pela realização da COP no Pará, destacando que são oportunidades ímpares para discutir agendas ligadas à sustentabilidade e o combate às mudanças climáticas. Pelas redes sociais, Lula disse que tem muito respeito e é muito agradecido aos líderes mundiais que apoiaram o Brasil nos primeiros mandatos de Lula. E o presidente Lula afirmou estar otimista sobre a cirurgia que fará no quadril na próxima sexta-feira. O petista garantiu que não deixará ninguém vê-lo com andador para não passar uma imagem de fraqueza. Nesta terça, em seu programa semanal Conversa com o Presidente nas redes sociais, o petista falou sobre o procedimento. Veja, a verdade é que eu estou com essa dor desde agosto do ano passado, durante o processo da campanha. Naquela cena que você viu pulando no carro de som, você não sabe a dor que eu sentia. Mas eu pulava porque era preciso animar as pessoas. Se o candidato está lá com dor de cabeça baixa, ele não passa otimismo para a sociedade. Lula vai ser submetido nesta sexta-feira a uma artroplastia de quadril no Hospital Sírio-Libanês de Brasília para colocar uma prótese. O presidente garantiu que poderá trabalhar normalmente enquanto se recupera, mas que fará uma pausa em sua intensa agenda de viagens e permanecerá na capital federal por várias semanas. O próximo compromisso internacional vai ser nos Emirados Árabes Unidos, no final de novembro, quando vai participar da Conferência da ONU sobre o Clima, a COP28. O Banco Central não pretende reduzir a taxa básica de juros da economia em mais do que 0,5 ponto percentual em suas próximas reuniões. A posição foi expressa de maneira bem clara na ata do Copom divulgada hoje e que foi aprovada por todos os membros do comitê. A conclusão também foi a de que a atual política monetária está contribuindo para a redução das taxas de juros nos empréstimos bancários. No mercado financeiro, os investidores repercutiram a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, além de digerirem novos dados de inflação. No exterior, a preocupação seguiu com a situação da China, que vive um período de crise no setor imobiliário, um dos mais importantes de sua economia. O cenário de juros nos Estados Unidos, que chegaram ao maior patamar desde a crise de 2008, também ficou no radar. Com isso, o dólar subiu 0,42%, fechando em R$ 4,98. A Bolsa de Valores teve forte queda de 1,49% aos 114.193 pontos. A alta da gasolina puxou a prévia da inflação oficial do país. O IPCA 15 de setembro, divulgado hoje pelo IBGE, foi de 0,35%, com o resultado um pouco mais alto do que no mês anterior, mas dentro das expectativas. O acumulado em 12 meses subiu para 5%. Na pandemia, quase 27 milhões de brasileiros abriram contas em bancos. O pagamento do auxílio emergencial e a popularização do Pix ajudam a explicar esse crescimento da procura. Em 2 anos e meio de pandemia, houve uma revolução no ambiente bancário brasileiro. 26 milhões e 900 mil novos CPFs ingressaram no Sistema Financeiro Nacional. O número representa um avanço de 16,26% nos dados de novos relacionamentos. Com isso, o total passou de 165 milhões e 600 mil para 192 milhões e 200 mil clientes. Esse é o maior avanço de toda a série histórica do levantamento, disponibilizado pelo Banco Central desde 2006. Na análise mensal, a maior alta de 2,5% foi apurada em abril de 2020, quando 4 milhões e 200 passaram a fazer parte do sistema bancário. O benefício pago às populações mais carentes criou contas poupança na Caixa Econômica Federal, para permitir a disponibilização dos recursos que poderiam ser usados para transações digitais, como transferências e pagamentos de contas.
O Banco Central avalia que a distribuição do auxílio emergencial para limitar os impactos financeiros causados pela crise sanitária acelerou a inclusão financeira no Brasil. O Pix, ferramenta de pagamento instantâneo lançada pelo Banco Central em novembro de 2020, também é visto como determinante para a inclusão de brasileiros no sistema financeiro nos últimos anos. Com o calor dos últimos dias na maior parte do país, é preciso tomar vários cuidados com a saúde. Mas no caso das verduras, é preciso contar com a boa vontade dos plantadores, que têm que aumentar a irrigação. São 800 metros quadrados de terreno com alface, couve, rúcula e almeirão. O Evandro planta, colhe e vende quase tudo no local. Ele sabe como está quente. Até já cronometrou quanto tempo consegue ficar no sol. Meia hora, 1 hora no máximo. Imagina a planta, né? Imagina a planta que não tem como correr. Tem que ficar aí o dia inteiro. Sofre também, né? Pois é, a horta do Evandro é a céu aberto. Por isso, o sol, que é essencial para o crescimento das hortaliças, também pode ser o vilão. Olha só cada pezão bonito. Por enquanto, o calorão não prejudicou muito as folhas. Mas se o sol continuar forte, a perda aumenta. Tipo assim, ficar uns 15, 20 dias, vai ter uma perda de 10 a 15%. Para evitar muito prejuízo, a irrigação ficou mais frequente. A água é de poço e, para puxá-la, as bombas trabalham mais. Por isso, o consumo de energia elétrica aumentou. Em média de uns 10% já subiu. A temperatura alta ainda não fez subir o preço das hortaliças. Então, tomara que o calorão dê uma trégua, para que a nossa mesa também continue com essa cor. E veja a seguir, anunciado o programa que prevê a conexão de todas as escolas do país com a internet até 2026. E ainda volta a chover no Rio Grande do Sul, que enfrenta frio, inundações e ameaça de um novo ciclone. Voltou a chover no Rio Grande do Sul e os habitantes que estão enfrentando uma temporada de frio e enchentes estão ameaçados agora por um novo ciclone extratropical que poderá chegar ao estado nessa madrugada. No município de Rio Grande, várias famílias já deixaram suas casas, porque o nível da Lagoa dos Patos voltou a subir. O estado do Rio Grande do Sul vem sofrendo os efeitos das condições meteorológicas adversas e das cheias dos rios que fluem de diferentes regiões. O volume elevado de chuvas e a direção dos ventos também tem agravado o registro de inundações em diversos municípios. Desde a semana passada, o nível da Lagoa dos Patos está elevado, em função de um represamento no canal que deságua no Oceano Atlântico, tornando comum cenários como este em diversos pontos da cidade do Rio Grande. Ao todo, 27 rios desembocam no estuário. Com o nível da água ultrapassando o padrão normal, vias da cidade têm sido constantemente inundadas, o que preocupa moradores como o pescador aposentado José de Souza. Há 40 anos em sua residência, é a segunda vez que vê uma situação como essa. Olha, a situação é muito preocupante, porque além de você ver aqui que nem está essa água aqui subindo aqui, tem um movimento dos carros atravessando a rua, que aí joga água para cima da calçada e vai terminar entrando dentro de casa. Tenta água dentro de casa aí, a gente não está preparado para isso, né? Tem que levantar as coisas tudo para cima, é muito difícil. Isso aí é muito preocupante. O cenário também é crítico na região das ilhas. Os moradores tiveram que passar por uma evacuação e diversos agricultores tiveram perdas significativas ou totais de suas plantações. Uma rede de apoio capitaneada pela Defesa Civil não tem medido esforços para auxiliar a comunidade. Estamos com a estrutura toda montada, preparada e com aproximadamente aí quase 60 pessoas dentro dos abrigos. Desalojados, em torno de 150 desalojados que foram para a casa de parentes. Na capital do estado, a situação não é diferente. A Prefeitura de Porto Alegre decidiu fechar o sistema de comportas para a contenção de enchentes do Guaíba, devido ao nível que estava a apenas 27 centímetros da cota de inundação. As estruturas não eram fechadas desde 2015 e foram revisadas recentemente.
A CPI das lojas americanas foi encerrada nesta terça-feira sem indiciar nenhum dos ex-diretores e acionistas pelo rombo de 20 bilhões de reais na empresa. Com 18 votos a favor e 8 contrários, a comissão concluiu que o conjunto de provas apresentadas não foi suficiente para incriminar ninguém. Após o não indiciamento dos ex-diretores e acionistas, deputados do PL ao PSOL, partidos opostos, se uniram para fazer críticas ao relatório final do deputado Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina, e também a forma que os trabalhos da comissão foram conduzidos. Mais de 155 casos de stalking aconteceram por dia no Brasil no ano passado. Isso quer dizer que mais de 55 mil mulheres foram perseguidas e ameaçadas, seja pela internet ou pessoalmente. São Paulo apareceu no topo da lista com mais de 17 mil casos registrados. Depois aparecem Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais. A perseguição, seja ela virtual ou presencial, passou a ser considerada crime em abril de 2021. Ano em que a média de registros diários era de 115 e que no ano seguinte pulou para 155. Antes, as denúncias eram registradas como contravenção ou perturbação e a pena para quem comete esse crime é de 6 meses a 2 anos de prisão, podendo chegar a 3 anos se a vítima for mulher. A Coordenadoria das Delegacias de Defesa da Mulher explica que a medida protetiva, além de essencial para as mulheres vítimas de violência, traz ferramentas de proteção. Se mesmo proibido de ter qualquer contato com a vítima, por exemplo, o indivíduo faz uma ligação para ela, ele já descumpriu a medida protetiva e já está em flagrante. Se não for preso imediatamente, é possível fazer o boletim de ocorrência de cumprimento e a polícia pedir a prisão dele em flagrante. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, votou hoje a favor da condenação de mais 5 réus acusados de envolvimento nos ataques em Brasília no dia 8 de janeiro. As penas variam de 12 a 17 anos de prisão. O voto de Moraes é a favor da condenação pelos crimes de dano qualificado, associação criminosa, golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado e abolição do Estado Democrático de Direito. O julgamento acontece no plenário virtual da Corte e os outros ministros deverão inserir seus votos até a próxima segunda-feira. O Conselho Nacional de Justiça aprovou uma proposta que altera as regras para a promoção de juízes à segunda instância do Judiciário. Agora, o mérito será decisivo para essa promoção. A ideia dessa aprovação é de ampliar o número de mulheres nesses cargos. O texto, que trata sobre uma nova regra para a promoção de juízes à segunda instância, prevê a criação de 2 listas, uma mista e outra contendo apenas juízes mulheres. Nesta segunda, a lista seria usada de forma alternada pelos tribunais de segunda instância. Essas listas serão usadas na mecânica de promoção por merecimento, até que o tribunal atinja pelo menos 40% de magistradas. Um levantamento do CNJ identificou que, em média, 38% da magistratura era formada por juízas no ano de 2022. Segundo a pesquisa, em alguns estados, porém, a promoção é menor e em 2, Rondônia e Amapá, não há mulheres nos tribunais. Agora, com a nova resolução, o preenchimento de vagas deverá seguir o critério de promoção até o atingimento de paridade de gênero no respectivo tribunal. Após a aprovação, a relatora conselheira Salise Chansotene afirmou que não haverá o critério para os tribunais regionais eleitorais e militares. Ao final do julgamento, Salise afirmou que foi um dia de vitória e que a medida representa um avanço em direção à paridade de gênero no judiciário. A medida, que será válida para os tribunais de justiça estaduais, tribunais regionais federais e tribunais regionais do trabalho, não poderia ter sido aprovada em uma gestão diferente. Isso porque quem presidia o Conselho Nacional de Justiça até hoje era a ministra do STF, Rosa Weber.
Por coincidência, nessa sessão, Weber presidiu a última sessão na casa, pois se aposenta nesta semana e, consequentemente, deixará a presidência do STF e do CNJ, já que as funções são simultâneas. A ministra é a primeira desde 2012 a deixar o Supremo compulsoriamente, ao atingir o limite de idade, que hoje é de 75 anos. Emocionada, Rosa Weber disse que tem sido tomada por um mar de emoções. A polícia científica confirmou que o motorista da carreta que provocou ontem um acidente entre 18 veículos e matou 4 pessoas na BR-414 em Goiás estava em alta velocidade. Eles tiveram acesso ao tacófrago, que media a velocidade do caminhão, e comprovaram que ele dirigia acima do limite. O motorista disse aos policiais que havia perdido os freios, mas essa possibilidade ainda será apurada na investigação. O presidente Lula anunciou a criação de um programa de estratégia para instalar internet em escolas de todo o país. Com a medida, o governo federal espera que 138 mil escolas tenham acesso à rede até 2026. O evento de lançamento do programa aconteceu em Brasília e contou com a presença de ministros do governo. O primeiro a falar foi o das comunicações, Juscelino Filho. Em seu discurso, ele falou sobre a importância da conectividade para acesso à informação. O acesso à internet é fundamental no mundo em que vivemos hoje. Acesso à internet é instrumento de desenvolvimento econômico e desenvolvimento social do nosso país. Acesso à internet é democracia, é participação social. Acesso à internet é cidadania. Por isso, acreditamos que a educação tem que ser uma alavanca de reengenharia social, de reversão da indesejada situação, de resgate da cidadania plena e de promoção da dignidade humana no nosso país. Na sequência, o ministro da Educação, Camilo Santana, falou da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas e sua importância para a inclusão de alunos de escolas públicas em todo o país. Porque, além de levar simplesmente a conectividade para a escola, ela tem uma estratégia que reúne aí vários eixos, ou seja, educar com tecnologia para a inclusão e cidadania digital. Eu quero frisar muito bem isso, a importância da cidadania digital dentro das escolas públicas e nas escolas brasileiras. Portanto, se vocês olharem aí, são 6 eixos de ação dessa estratégia. Primeiro, levar a conectividade. E para isso, foi feito todo um levantamento, um diagnóstico para saber quais eram as regiões que têm conectividade, quantas escolas têm conectividade, com fins pedagógicos, que é possível conectar, passar um vídeo para um aluno numa aula, que é possível ter velocidade, banda larga de velocidade para baixar determinados programas ou vídeos, enfim. Então, fundamental a conectividade. Lula já tinha antecipado a criação do programa na manhã desta terça-feira, durante a conversa com o presidente. Tradicional live realizada por ele todas as semanas, que não havia sido realizada nas 2 últimas por conta das viagens presidenciais. Lula afirmou que parte dos recursos para a instalação e manutenção da internet virão do leilão do 5G e a outra do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. A estratégia do governo vai determinar como parâmetro que a instalação vai precisar garantir um nível de 1.000 megabytes por aluno para garantir fins pedagógicos. As mulheres brasileiras dedicam quase o dobro do tempo gasto pelos homens nos afazeres domésticos e cuidados com as pessoas. A conclusão está nos dados da PNAD contínua, pesquisada pelo IBGE. A pesquisa do IBGE entrevistou pessoas de 14 anos para cima para saber quanto tempo de suas vidas elas gastam com trabalhos sem remuneração, como, por exemplo, fazer faxina, preparar alimentos, fazer pequenos reparos ou cuidar de filhos ou de pessoas doentes. E o resultado foi que na vida doméstica a desigualdade de gêneros começa ainda na adolescência, enquanto 86% das mulheres com idades entre 14 e 24 anos
cuidam de afazeres da casa. 69% dos homens da mesma idade fazem o trabalho doméstico. Entre homens de todas as faixas etárias, essa porcentagem sobe para 81% e entre as mulheres sobe para 92%. Em 2022, as brasileiras, no geral, gastaram em média mais de 21 horas semanais cuidando da casa ou de pessoas, enquanto os homens gastaram cerca de 11 horas. Portanto, as mulheres gastaram em média 10 horas a mais do que eles por semana com os serviços domésticos. Tempo que, segundo elas responderam à PNAD, gostariam que pudesse ser revertido em 1 hora de exercícios diários e assistir ao menos um filme por semana. A pesquisa mostra que os homens gastam mais tempo cumprindo tarefas domésticas quando moram sozinhos. Já para as mulheres é o contrário. Elas têm mais trabalho quando dividem o lar com alguém. Segundo a PNAD, as mulheres desempenham mais atividades ligadas à alimentação, cuidado com roupas e limpeza ou arrumação. E a única tarefa doméstica que os homens desempenham mais do que as mulheres são aqueles pequenos reparos dentro de casa, como, por exemplo, a troca de uma lâmpada ou a resistência de um chuveiro. E ainda hoje, empresas começam a desistir do home office e chamam trabalhadores de volta ao escritório. E veja também, chapéu que Michael Jackson usou em seu primeiro passo de dança Moonwalk foi arrematado por quase R$2 milhões. O trabalho remoto, que ganhou força com a pandemia de Covid-19, foi considerado como o novo normal no mundo corporativo. Mas o movimento perdeu espaço no mercado e cada vez mais empresas estão retomando o modelo presencial em seus escritórios. O home office foi a aposta das empresas para manter a produtividade durante a crise sanitária. Algumas companhias chegaram a anunciar o fim de seus escritórios. Mas nos últimos 6 meses, grandes corporações como Google e Amazon adotaram políticas de retorno à forma tradicional de trabalho. O Zoom, plataforma de reuniões online, anunciou recentemente que os funcionários que moram perto de um escritório precisam estar no local 2 dias por semana, porque é mais eficaz para o serviço de videoconferência. Mas, de acordo com especialistas em gestão empresarial, esse pensamento é equivocado. Ele seria contrário a todos os estudos de produtividade que vêm sendo, inclusive, nos apontados mundialmente. Hoje a gente fala da redução de jornada de trabalho comprovada cientificamente, com maior eficácia. A gente fala de aumento de produtividade quando os valores são realmente significativos para a pessoa. Então, eu também, enquanto pesquisadora, eu não consigo entender essa afirmação. De acordo com o levantamento do LinkedIn, rede social focada no mundo do trabalho, se em fevereiro de 2022, 40% das vagas anunciadas na plataforma no Brasil mencionavam a possibilidade de trabalhar remotamente, esse percentual caiu a 25% um ano depois. No mundo, a mesma tendência também é percebida. A proporção de vagas para trabalho remoto no Brasil está à frente de países como Estados Unidos, Índia, Espanha e Reino Unido. A busca pela melhoria na produtividade tem sido o principal argumento das companhias na decisão de retornar ao trabalho no escritório. Para Andréa Deis, a volta do modelo presencial se dá pela falsa sensação de controle que as empresas querem ter. Culturalmente, né, o nosso país ele vem de uma cultura de engenho, de controle, né, pensando pelo lado da administração. Nós precisamos controlar e controlando eu consigo ter propriedade sobre aquele capital intelectual. Pessoas, elas pensam, sentem, e aí sim elas são capazes de entregar algo. A especialista pontua que a gestão de desempenho ainda não é uma política bem estruturada dentro das empresas no país e que precisa ser melhor elaborada pelas lideranças, seja no modelo presencial ou no remoto. As empresas precisam criar novos processos regulatórios. Não é a produtividade que diminui, mas eu preciso ter liderança preparada, novos processos de ajustamento, então eu preciso ter esse ajustamento desses controles.
o redesenho dessas metas e dessa gestão do tempo, e não necessariamente voltar ao tempo. Eu preciso encaixar, né, ajustar um novo modelo organizacional às novas pessoas que estão constituídas nesse mesmo tempo. Para ela, o trabalho à distância veio para ficar. Um legado e uma necessidade de adequação aos novos trabalhadores que estão nessa fase. Eu diria o seguinte, independente da idade, não é dizer, é uma necessidade da geração Z ou da geração Y. É uma necessidade de trabalhadores atuais. O Operador Nacional do Sistema Elétrico apontou que o apagão nacional do dia 15 de agosto foi causado por uma falha no desempenho de equipamentos em usinas eólicas e solares. Segundo o ONS, eles deveriam ter neutralizado uma queda de tensão causada pelo desligamento de uma linha de transmissão em Fortaleza, no Ceará. Mas os equipamentos não tiveram desempenho esperado, afetando o fornecimento de energia em 25 estados e no Distrito Federal. Os dados são de um relatório de análise de perturbação enviado aos agentes do setor elétrico na noite de ontem. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados adiou de hoje para amanhã a votação da proposta de emenda à Constituição que anistia partidos políticos por irregularidades nas prestações de contas. A PEC é vista principalmente como um grande retrocesso no que se diz respeito ao controle financeiro partidário e no cumprimento de cotas. O adiamento aconteceu após o deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, pedir mais tempo para o relatório passar por ajustes. O parlamentar citou, por exemplo, que os recursos para negros deveriam ser maiores do que o previsto no parecer. O pedido foi atendido pelo deputado Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo, que é relator da PEC, e por Diego Coronel, do PSD da Bahia, presidente da comissão. Chamada de PEC da Anistia, a proposta retira punições para legendas que não cumpriram a cota de recursos públicos para as candidaturas de acordo com os critérios de cor e gênero. O texto também deixa de responsabilizar os partidos por falhas em prestações de conta. O deputado do PL incluiu no texto a previsão de que os partidos possam deixar de cumprir a cota de 30% de candidaturas femininas. Pelo relatório, as legendas podem lançar homens em 70% das vagas totais e não preencher esses outros 30%. Um retrocesso imenso para o setor político brasileiro. A PEC também prevê incluir na Constituição a obrigatoriedade de partidos distribuírem, no mínimo, 20% do fundo eleitoral aos candidatos negros e pardos. Uma regra determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral determinava a distribuição proporcional do dinheiro entre candidatos brancos e negros. O texto também limita a punição por irregularidade aplicada aos partidos pela Justiça Eleitoral a 10% do valor recebido do fundo partidário. Para valer nas eleições municipais de 2024, a PEC precisa receber a chancela de ambas as casas antes do dia 6 de outubro. O jogo da velha política segue a todo vapor e, como tem sido a tona desses primeiros 9 meses de governo, as legendas rivais se juntam em assuntos que os favorecem. Com a PEC da anistia, que se for aprovada, deixaríamos de rastrear cerca de 23 bilhões de reais, não teria como ser diferente. O perdão aos partidos une do PT ao PL. 100 pessoas morreram e mais de 150 ficaram feridas em uma festa de aniversário realizada hoje na província de Nínive, na região norte do Iraque. O governo iraquiano informou que enviou equipes de socorristas ao local para ajudar as vítimas. As causas do incêndio estão sendo investigadas. De acordo com as primeiras informações, o fogo começou porque as pessoas usaram fogos de artifício em um ambiente fechado e o prédio onde a festa acontecia era de um material muito inflamável. A procura por combustíveis fósseis deve cair 25% até 2030 para frear o aquecimento global a 1,5 graus Celsius em comparação à era pré-industrial. A conclusão foi de um relatório da Agência Internacional de Energia.
O carvão, o petróleo e o gás natural precisam ser substituídos por fontes de energia limpa o mais rápido possível para os países poderem alcançar a meta zero de emissão de gases do efeito estufa até 2050. De acordo com a agência, Estados Unidos e União Europeia anteciparão em 5 anos, ou seja, para 2045, a meta de neutralidade de carbono e a China em 10 anos, para 2050. Para que consigam cumprir o Acordo de Paris, firmado em 2015. Até o momento, o aquecimento global está em 1,2 graus Celsius, o que contribuiu para aumentar a ocorrência de desastres naturais, como inundações e secas, que afetam, em particular, as populações mais vulneráveis. O documento divulgado pela AIE é uma atualização do Net Zero, um roteiro lançado há 2 anos atrás para alcançar neutralidade de carbono até 2050. Na época, sua divulgação provocou um grande impacto no setor de energia ao pedir que o mundo renunciasse a qualquer novo projeto de petróleo e gás. 2 anos depois, o novo estudo mostrou que a energia solar e a eletrificação de frota de veículos avançaram e se tornaram ações que permitem manter ao alcance os objetivos climáticos. E também mostrou que o desenvolvimento das energias limpas podem resultar em uma redução de 35% das emissões de dióxido de carbono no setor até o ano de 2030. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e sua empresa foram declarados responsáveis por fraude ao inflar ilegalmente seus ativos e patrimônio líquido. Segundo dados, Trump expandiu seu patrimônio em até 11 bilhões de reais. Os ativos incluíam a propriedade de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida, e seu apartamento de cobertura na Trump Tower, em Manhattan. Um julgamento está agendado para 2 de outubro e pode durar até dezembro. Pelo menos 125 pessoas morreram após uma explosão em um depósito de combustíveis em Nagorno-Karabakh, no Azerbaijão. O incidente ocorreu em meio à fuga de milhares de moradores em direção à Armênia. O incidente, em circunstâncias não explicadas, ocorreu na capital regional da região separatista, em meio à fuga em massa de armênios que temem ser alvo de uma limpeza étnica por parte do Azerbaijão. No momento da explosão, diversos motoristas estavam aguardando em uma fila para abastecer os tanques de seus veículos. Lideranças de Karabakh pediram ajuda externa urgente para socorrer as vítimas e lidar com o que descreveram como uma catástrofe. A região de Nagorno-Karabakh tem cerca de 120 mil habitantes, a maioria deles de etnia armênia. Por esse motivo, essa região busca independência em relação ao Azerbaijão há muito tempo. A situação ficou ainda mais tensa na última semana, quando as Forças Armadas do Azerbaijão realizaram outro bombardeio na região, alegando ser parte de uma operação antiterrorista. O primeiro-ministro armênio disse em reunião com autoridades americanas que existe uma limpeza étnica contra armênios em curso na região de Karabakh. O governo do Azerbaijão prometeu respeitar os direitos da população de etnia armênia e restaurar o acesso à única via oficial que liga a região ao país vizinho. Nesta terça-feira, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, discutiu a crise com o presidente do Irã, já que a cidade de Teherã faz fronteira com a Armênia e com o Azerbaijão. Segundo a Rússia, qualquer missão de observação internacional na região de Karabakh terá que contar com o aval do governo do Azerbaijão. A preocupação de Putin aconteceu pelo fato de Moscou ter um pacto de defesa com a Armênia. Ao todo, os russos possuem cerca de 3 mil soldados do país. Assim, se houver uma ação armada contra a soberania armênia, os russos são obrigados a defender o aliado. Porém, como a última coisa que Putin precisa é de um conflito em outra fronteira, por esse motivo, é improvável que outra batalha armada aconteça, já que a Rússia permanece concentrando seus esforços na guerra contra a Ucrânia. Nesta terça-feira, os russos atingiram um dos 2 portos usados para a exportação de grãos pelo rio Danúbio na Ucrânia. O local fica na fronteira com a Romênia, país integrante da OTAN. De acordo com o governo ucraniano, 26 dos 28 drones disparados pela Rússia foram interceptados.
O Senado vai analisar uma proposta de emenda à Constituição para autorizar a venda do plasma sanguíneo para o desenvolvimento de novas tecnologias e para a produção de medicamentos. Contudo, o governo federal não vê essa movimentação com bons olhos. Para Nízia Trindade, ministra da Saúde, o governo vai trabalhar para evitar a comercialização de sangue humano ou do plasma sanguíneo. Segundo ela, o sangue não pode ser comercializado de modo algum. Vale lembrar que no Brasil, a comercialização de sangue, órgãos e tecidos é proibida pela Constituição Federal de 88. Além disso, a produção e a venda dos chamados hemoderivados, ou seja, medicamentos derivados do sangue humano, só podem ser feitas pelo Estado. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária tornou definitiva a prática da entrega de medicamento controlado na casa dos pacientes que havia sido autorizada durante a pandemia em caráter provisório. Porém, a quantidade perdeu a validade na semana passada. Na época, era permitida a entrega de 18 ampolas ou quantidade suficiente para 6 meses de tratamento de medicamentos com controle especial. Agora, podem ser entregues 5 ampolas ou quantidade para 60 dias de tratamento. 68% dos brasileiros acreditam que o projeto de implantação de uma tirolesa no Morro do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, vai aumentar o turismo na cidade. A conclusão é de um levantamento feito pelo Instituto Datafolha. A instalação de uma tirolesa com extensão de 770 metros, ligando os morros da Urca e do Pão de Açúcar na Zona Sul, tem dado o que falar entre turistas e moradores da área. O levantamento feito pelo Datafolha com mais de 2.000 pessoas indica que 86% da população brasileira acredita que a atração irá aumentar o turismo no Rio. Para a maioria dos entrevistados, a tirolesa pode ajudar a incrementar a imagem do Brasil como local turístico de qualidade internacional, além de aumentar as chances de receber mais visitantes, beneficiando o mercado do turismo. Apesar da pesquisa apontar números positivos em relação à presença de turistas na cidade, a construção da tirolesa ainda não é uma certeza. Alguns ambientalistas consideram a obra um atentado à paisagem, com potencial para causar danos à rocha e alteração nas vias de escalada, clássicas do local há décadas. A obra segue embargada pela Justiça Federal desde junho, após suspeitas de perfurações irregulares na rocha. Além disso, caso as denúncias sobre uma suposta intervenção ilegal no local sejam confirmadas, o Pão de Açúcar pode perder o título de Patrimônio Mundial, honraria concedida pela Unesco em 2012. O Instituto Datafolha entrevistou de forma presencial 2.011 pessoas com idade superior a 16 anos, em 112 cidades diferentes, entre os dias 7 e 11 de agosto. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.